95% da população mundial um dia já teve uma dor de cabeça ou cefaleia, nós vamos falar sempre dor de cabeça, que atrapalhou as suas atividades habituais. 60% das pessoas que frequentam o pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, na hora de preencher alguma ficha, declaram que tem cefaleia ou dor de cabeça. Então, a dor de cabeça, tecnicamente chamada cefaleia, é um problema do dia a dia, corriqueiro e complexo às vezes. Então eu resolvi chamar o Dr. Luiz Fernando Pena, que é emergencista aqui do Hospital Sírio-Libanês, coordenador do pronto atendimento adulto do Hospital Sírio-Libanês, e Dr. Carlos Eduardo Altieri, neurologista do Hospital Sírio-Libanês, que é um grande estudioso em cefaleias, para conversar um pouco com a gente. Obrigado, Altieri, obrigado, Pena. Cefaleia, dor de cabeça. Por que uma pessoa pode ter dor de cabeça? Salim, obrigado pelo convite. Olha, dor de cabeça e cefaleia é sinônimo, é a mesma coisa. Só que quando a gente pensa em dor de cabeça, a gente já tem que pensar em duas coisas diferentes. Primeiro, alguma doença ou alguma situação que está provocando dor de cabeça, tipo uma sinusite, uma meningite, um tumor cerebral, ou uma dor de cabeça que por si só é a doença. Uma enxaqueca, uma cefaleia de tensão, são dois mundos diferentes. Mas é a partir daí que você vai abordar o paciente com dor de cabeça. Enxaqueca você pode encarar como uma dor de cabeça primária. Isso. Enxaqueca é uma doença cuja a própria doença é a dor de cabeça. Por trás da enxaqueca não tem nenhuma causa. Ela é a causa da dor de cabeça. Pra você ter ideia, 20% das mulheres adultas têm enxaqueca. Mas não é só mulher. 8% dos homens adultos têm enxaqueca, é muito comum. Todo mundo conhece alguém que tem enxaqueca. E tem gente que tem enxaqueca e nem sabe que tem. Aquela dor de cabeça que você tem quando toma um pouquinho mais de vinho, isso quer dizer que você tem um traço de enxaqueca na tua vida. Falando com o emergencista, um paciente que nunca teve dor de cabeça e de repente começa a ter uma dor de cabeça, às vezes leve, às vezes maior, ou às vezes lancinante, grande, intensa, ele deve ir para uma emergência? Obrigado pelo convite, Salim, um assunto super importante. Sim, o paciente, a pessoa que tem uma dor de cabeça súbita, ou uma dor de cabeça que não é habitual que ela tenha, ou mesmo habitual que tenha mudado o padrão dela, ele deve procurar sim o pronto atendimento com uma avaliação. E esse é o grande desafio do plantonista de um pronto atendimento, é ele conseguir entender e diferenciar a cefaleia primária da secundária, é ele conseguir realizar naquele momento a diferenciação disso. Existem métodos para isso, e ele conseguir perceber que aquela cefaleia é uma cefaleia que é da pessoa primária, como o Dr. Altieri falou, uma cefaleia que a causa é a dor de cabeça, né? Ou se tem uma questão secundária envolvida, porque isso que é o que preocupa o emergencista dentro de um pronto atendimento, é isso. Cefaleia secundária, quer dizer, temos uma dor de cabeça, mas tem coisa lá, alguma coisa diferente aconteceu. Quais são as principais causas secundárias? Essa é a complicação, esse é o medo do plantonista, do neurologista que está na porta, e uma maneira de avaliar é a vivência numa emergência, mas, por exemplo, existem pontos que você consegue analisar, anônimos como o SNOOP, por exemplo, que é uma avaliação de você classifica cada dor, causas. Uma dor de cabeça que começou súbita e a pessoa nunca teve. Uma dor de cabeça que teve, por exemplo, uma pessoa mais de 50 anos de idade que tem uma dor de cabeça súbita, a idade também influencia nisso, né? Tem a sua influência dentro dessa classificação. Alguma comorbidade associada e ela vai sentir uma dor de cabeça que ela não percebia antes. Com sinais juntos de alerta, vômitos, uma dor lancinante, aguda, súbita. Do ponto de vista prático, você está descrevendo sintomas, por exemplo, acidente vascular cerebral hemorrágico, a hemorragia cerebral, acidente vascular cerebral isquêmico, de alguma maneira, ter a dor de cabeça com sintomas neurológicos, paralisar alguma coisa, ter um vômito, ter uma fotofobia, são sinais de que algo errado está acontecendo no cérebro e que a dor de cabeça
é a consequência disso? Sim, é um grande sinal. Ele entra dentro dessa classificação do Snoop, dentro do N, né, neurológico. Então é aquela pessoa que tem a dor de cabeça e algum outro comprometimento neurológico que chame a atenção. Isso é um sinal de alerta e o importante que as pessoas têm que entender é isso. A cefaleia que ela tem no dia a dia, que ela já está acostumada, ela volta a ter depois de um mês que ela não teve, mas é habitual a ela, isso não é um sinal de alerta. Agora, quando a situação muda de parâmetro, isso sim é um sinal preocupante e é dentro do pronto atendimento que ela vai conseguir entender junto com o médico, diferenciar e ir atrás. E é uma qualidade do nosso pronto atendimento, porque nós temos neurologistas de plantão. Então isso ajuda muito, até por conta da demanda de cefaleias que a gente atende no PA. Altieri, enxaqueca. Não dá para falar em cefaleia, em dor de cabeça, sem pensar na famosa enxaqueca. Por favor, fale um pouquinho de enxaqueca e tem como tratar a enxaqueca, ou a pessoa vai ficar a vida inteira dizendo eu tenho enxaqueca, eu não consigo sair do meu quarto e não tem nada que resolva? Felizmente isso é muito comum, né? A enxaqueca, ela não é a mais comum dor de cabeça primária, mas é a mais importante. Por quê? Tem um impacto social importante. Veja, quem tem enxaqueca não tem nada pior do que ter um compromisso, olhar para a família reunida e falar, olha gente, eu não consigo, estou com dor de cabeça, vou para o quarto. 1, 2, 10, 20 vezes. Ela se sente mal, pela dor e pela situação. Tem um impacto econômico, as pessoas perdem dinheiro por causa da enxaqueca. E tem um impacto físico. Quem tem enxaqueca e tem dor de cabeça, toma remédio para dor de cabeça. E às vezes começa a tomar mais do que deveria. Não é culpa da pessoa, é que a dor é insuportável. A enxaqueca, ela hoje sim tem tratamento, cada vez mais específico, inclusive. Eu diria o seguinte, sem exagero, hoje nós vivemos num mundo onde a medicina consegue controlar a enxaqueca com remédios específicos que não são perigosos, de alta eficiência e que existem em nosso meio. Então, para a pessoa que tem enxaqueca atrapalhando a vida dela, tornando ela escrava da dor, ela tem que ir no médico especialista, ele vai avaliar e pode chegar numa conclusão que vai mudar a vida dela. A enxaqueca não tem cura, mas tem um tratamento tão bom que chega muito perto disso. A quantidade de analgésico que você pode tomar para enxaqueca tem limite. Se você está tomando muito analgésico, 1 semana, 2, 3, 2 meses, vai no médico, tá errado? Você tem que tratar preventivamente. Sabe qual a quantidade de analgésico que a gente considera seguro para uma pessoa tomar para enxaqueca? Espanto! 4 vezes por mês. Se você tomar mais do que isso por 3 meses seguidos, você já vai estar entrando num processo de habituação. Você vai ficar tolerante, você vai ficar, termo é feio, né? Viciado no remédio. E ele vai fazer você ter a dor de cabeça vindo com mais frequência. Então não pode. Começou a tomar analgésico toda hora, vai no médico. Pena, mais uma coisa minha. Eu fico bastante contrariado quando me ligam num pronto atendimento, por exemplo, numa emergência, dizendo estamos aqui com um paciente que está com uma cefaleia importante e verificamos a pressão, deu 150 por 100. O senhor não quer medicar? Eu falo, mas será que a causa dessa cefaleia é essa pequena hipertensão? Ou será que essa hipertensão é consequência da cefaleia? Por favor, Pena. Esse é um assunto que a gente vê muito, né, doutor Salim? É muito comum isso. Todo mundo em casa deve já ter passado por isso. Tem uma dor, enfim. Na cefaleia é muito comum, porque com a dor de cabeça, a pessoa sempre pensa que é por conta da pressão, muitas vezes, né, Altieri? Ela acha, minha pressão deve estar alta, e às vezes a pessoa é hipertensa e acaba medindo a pressão, e é importante as pessoas entenderem. A dor, ela vai alterar a pressão, né?
Isso é o quê? Uma alteração secundária àquele processo da dor. Claro que existem outras questões também envolvidas dentro disso, mas medica, tira o sintoma primeiro, e aí depois você faz uma avaliação um pouco mais pontual sobre a hipertensão. Esse assunto é interessante, Salim, porque pressão alta, você falou com perfeição, é sinal de alerta. Alerta, qualquer pessoa que entra num pronto-socorro já está diferente, não está na sala de estar dele, está tenso, Exato. sobe a pressão. Pode ser por outro motivo, inclusive. Com dor, pior ainda. Então, pressão alta com dor de cabeça não é exceção, é regra. Obrigado, Dr. Carlos Altieri. Obrigado, Dr. Pena.